Olá pessoal, espero que todos estejam bem e na nossa aula de hoje nós vamos continuar tratando do tema do planejamento de trilhas. Só que dessa vez nós vamos usar um recurso diferente chamado spline. Tá? E o que é uma spline? Uma spline ela nada mais é do que uma curva que é gerada automaticamente a partir do POV-Ray, não é? Para determinados pontos que você pode querer interpolar. Funciona mais ou menos da mesma forma que naquele recurso visto na semana passada. Né? No recurso da semana passada, você definia alguns pontos pelos quais você queria que o seu robô, que o seu objeto passasse, correto? E o software gerava as equações e as equações elas passavam por aqueles pontos, ok? Uma spline, pessoal, ela faz exatamente a mesma coisa. A diferença é que a spline ela só vai estar disponível em determinados softwares. Ou seja, não é em todos os softwares que você vai encontrar esse recurso da spline. Ok? No caso do POV-Ray, você pode utilizar o recurso da spline e a gente vai ver esse recurso facilita muito a nossa vida. Ele deixa muito fácil a criação de curvas. Por quê? Porque eu consigo gerar essas curvas apenas indicando os pontos pelos quais que eu quero que ela passe. Ou seja, eu não vou precisar de toda aquela matemática para gerar a curva propriamente. O POV-Ray é quem vai fazer isso automaticamente para a gente. Eu só falo os pontos que eu quero e o POV-Ray calcula essa curva para a gente. Tá ok? Bom, isso tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que eu não preciso me preocupar em gerar curva a curva que vai ser seguida pelo objeto, né? O POV-Ray faz isso sozinho para mim. Então isso é uma grande vantagem. A desvantagem é que eu não tenho controle algum sobre essa curva. Ou seja, eu sei que essa curva passa pelos pontos que eu indiquei, mas eu não tenho a mínima ideia de qual seja a equação que gerou essa curva. Tá? Então, se por um lado isso facilita a minha vida, por outro eu fico às escuras em relação a como essa curva foi gerada. Tá, ok? Então é bom por um lado, mas por outro lado também pode ser ruim. Tá, ok? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que uma spline ela não é um objeto visível, tá? Você não vê uma spline. A spline ela é uma equação matemática, tá certo? E aí, claro, sobre essa equação matemática eu posso colocar alguns objetos de tal forma que quando os objetos estão sobre essa equação matemática, quando os objetos estão sobre uma spline, aí sim eu vejo o contorno da spline. Ok? Mas eu vou ver esse contorno através dos objetos que eu vou colocar sobre uma spline. Tá? Bom, vamos ver um exemplo disso e eu quero mostrar esse exemplo a partir de um arquivo do POV-Ray bem simples. Tá? Então esse é o meu arquivo do POV-Ray que contém uma spline. Tá certo? Então tá aqui. Como eu posso entender esse arquivo que contém uma spline, pessoal? Bom, em primeiro lugar, olha, aqueles elementos que a gente já conhece. A câmera, não é? Ela se encontra em uma determinada localização, ela olha para um determinado ponto, chama a atenção novamente de vocês para essa notação. Parênteses, né? Look at 0. O que significa look at 0, pessoal? Vocês se lembram? Look at 0, o 0 nesse caso é a origem, não é? Ou seja, ele equivale a esse ponto, né? A essas coordenadas que indicam a origem. Então, tanto faz escrever a origem dessa forma, como dessa forma, o POV-Ray vai entender do mesmo jeito, ok? Eu defini a câmera, aí na sequência eu defini uma fonte de luz, tá certo? E agora, pessoal, eu vou criar a minha spline, tá?
Para criar uma spline, eu tenho que usar a palavra-chave spline, tá? Mas eu vou criar essa spline dentro de uma variável que eu vou chamar de mySpline, tá? E, claro, estou criando essa variável usando a palavra-chave declare, tá? Então, declare mySpline. Eu estou criando uma variável. E o que é que essa variável vai conter? O que a variável mySpline vai conter? Ela vai conter uma spline, que é o que a gente vai aprender a usar agora, tá? Então, olha, para eu criar uma spline, eu uso a palavra-chave spline, correto? Aí, olha, antes de definir a minha spline, eu preciso dizer de que tipo vai ser essa spline. Se essa spline vai ser linear, se essa spline vai ser quadrática ou se essa spline vai ser cúbica, tá? Gente, o que significa cada uma dessas opções? Se eu usar uma spline linear, isso significa que eu vou usar uma reta para interpolar os pontos que eu desejo na minha curva. Se eu utilizar o quadratic, isso significa que eu vou usar uma equação de segundo grau para interpolar os pontos que vão aparecer na minha curva. E se eu usar a opção cubic spline, significa que eu quero usar uma equação de terceiro grau para interpolar esses pontos, ok? Antes de dar sequência, gente, deixa eu explicar melhor o que é que significam esses três parâmetros aqui, olha. Eu vou abrir a minha lousa, né? E vamos imaginar, pessoal, que eu quero interpolar esses três pontos aqui, ó. Esse e esse, tá certo? Eu quero interpolar esses três pontos. Se eu usar a opção Linear Spline, deixa eu representar um pouco melhor. Se eu usar a opção Linear Spline, então esses pontos, eles vão ser, nossa, que coisa feia, eles vão ser interpolados por retas. Então eu vou ter uma reta ligando cada um dos pontos, tá? Então se eu usar Linear Spline, eu vou ter uma equação de primeiro grau, ou seja, uma reta conectando os pontos da curva, tá certo? Agora, se eu usar o Quadratic Spline, deixa eu ver se eu consigo desenhar direito. Então aí eu já vou ter uma equação de segundo grau interpolando esses pontos. Ou seja, isso seria uma parábola, né? Meu desenho não ficou muito bacana, mas é isso que eu quero dizer, tá certo? Agora, se eu usar uma cubic spline, eu vou ter uma equação de terceiro grau para interpolar esses pontos, né? Como eu tenho só 3 pontos, isso vai gerar algo semelhante ao quadratic, tá certo? Mas é essa a diferença, pessoal. Eu posso usar um conjunto de retas, né, se eu usar o linear spline, ou curvas mesmo, se eu usar o quadratic ou o cubic spline, tá certo? Então vamos voltar aqui para o PowerRay, tá? Deixa eu apagar minha luzinha. Bom, então, olha, a primeira coisa que eu vou definir é se eu quero que a minha spline seja linear, quadrática ou cúbica, conforme eu falei para vocês. No exemplo, vejam que eu comentei o quadratic e o cubic, né? Então eles vão ser desprezados e, portanto, a minha spline ela vai ser do tipo linear, tá ok? E olha que na sequência eu tenho um conjunto de pontos que definem essa minha spline. Vejam como eu fiz a anotação desses pontos. Eu chamei o primeiro ponto de ponto 0 e as coordenadas dele são 1, 0 e 0. Eu chamei o segundo ponto de 1 e as coordenadas deles são 0, 0 e 1. Eu chamei o terceiro ponto de 2 e as coordenadas dele são -1, 0 e 0. E eu chamei o terceiro ponto, o quarto ponto de 3, não é? E as coordenadas dele são 0, 0 e -1, tá certo? Vou voltar aqui para a minha lousa, só para a gente entender melhor o que eu estou fazendo, tá? Cadê? Está aqui. Vou trazer a lousa um pouquinho mais para cá, para ficar visível para a gente, tá certo? Vou desenhar o sistema de coordenadas. Então, olha,
eu tenho alguma coisa parecida com y, tá? Eu vou pensar só em x e y, eu não vou pensar em z, senão fica... ou melhor, eu vou pensar em x e z, tá? Não vou pensar em y, porque vendo no plano fica mais fácil. Olhem aqui, ó, o ponto 0, ele tem como coordenadas, o ponto 0, ele tem como coordenadas 1, 0 e 0. Ou seja, eu posso entender que esse ponto, olha, se esse daqui é o 1, eu posso entender que o meu ponto 0 está aqui. Correto? Então, esse é o meu ponto 0. O meu ponto 1, ele tem coordenadas 0, 0 e 1. Então, o meu ponto número 1, ele está aqui, não é? Vamos desenhar o ponto número 1, ele está aqui, então está aqui o ponto número 1. O meu ponto número 2, ele tem coordenadas menos 1, 0 e 0. Então, o meu ponto 2, ele tem coordenadas menos 1, 0 e 0. Portanto, esse ponto 2 está aqui, correto? E o meu ponto 3, ele tem coordenadas 0, 0, menos 1. Portanto, o meu ponto 3, ele está aqui, correto? Então tá aí, gente. Esses são os 4 pontos dessa spline que eu estou criando, tá certo? E olha na definição inicial da spline. Eu estou usando o quê? Uma spline linear, né? Uma linear spline. Isso significa que esses pontos eles serão interpolados por retas, tá? Então a minha, entre aspas, curva, ela tem essa cara, tá? Então essa seria a minha curva, essa seria a trajetória, não é? O desenho da equação que eu estou criando através do spline. Chamo a atenção mais uma vez. Isso que eu desenhei em verde é a curva, não é? Da minha spline, porém lembre-se que isso não é visível, tá certo? Isso é uma equação matemática e o que vocês estão vendo ele não é visível, tá? Eu posso colocar objetos em cima dessa curva de tal forma que esses objetos fiquem visíveis, tá? E é exatamente isso que eu vou fazer agora, ok? Então, pessoal, vamos dar sequência e vamos analisar esse trecho do meu código agora, tá? Notem que aqui, de início, nesse trecho de código, eu criei uma variável chamada CTR, né? E a ela eu atribuí o valor 0, tá ok? Na sequência, eu criei um loop while, não é? Que começa aqui, onde eu faço essa pergunta, né? CTR é menor do que 4, ou enquanto CPR for menor do que 4, eu vou fazer o quê? Aquilo que está desde o while até o end. Ou seja, enquanto essa minha variável CTR for menor do que 4, eu vou fazer isso daqui. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, olha, voltando. Eu criei uma variável CTR e coloquei nela inicialmente o valor 0. Aí, olha, while CTR menor do que 4, ou seja, enquanto essa minha variável CTR for menor do que 4. O que eu faço enquanto essa variável for menor do que 4? Eu crio uma esfera, tá certo? E essa minha esfera vocês sabem que geometricamente, para eu definir, ela tem que ter um centro e um raio. Olha aqui o detalhe, olha a mágica da coisa. Qual é o centro da minha esfera? O centro da minha esfera, muita atenção agora, ele é indicado pela minha spline. Então, olha, my spline CTR é o centro da minha esfera. Mas o que isso quer dizer, Tarcísio? O que significa my spline CTR? Para entender o que significa isso, olha, momentaneamente, no lugar do CTR, eu vou colocar o valor dele. E por enquanto, o CTR vale 0, né? Então, my spline CTR, nesse caso, seria my spline 0. My spline 0 significa o que, pessoal? Significa que eu estou fazendo referência ao ponto 0 da spline. Ou seja,
mais spline 0 significa que nesse lugar eu estou colocando o ponto 0 da minha spline. E qual é o ponto 0 da minha spline? O ponto 0 da minha spline é isso daqui, esse valor. Ou seja, quando eu uso o mySpline CTR aqui, e eu lembro que o CTR vale 0 nesse momento, então, na verdade, eu estou fazendo referência ao ponto 0 da spline, ou seja, isso vai ser substituído nesse momento por isso. Então, resumindo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando uma esfera cujo centro vai se colocado em 1, 0 e 0. Tá? Então, mySpline CTR, se o CTR vale 0, significa coloque o centro da minha esfera no ponto 0. E o ponto da 0 da spline é 1, 0, 0. Tá, ok? E o raio dessa esfera é 0,2. Ok? Ou seja, pessoal, eu vou desenhar uma esfera no ponto 0. Eu vou fazer isso aqui no meu desenho, né? Então a esfera vai aparecer... Não gostei. A esfera vai aparecer... Sei lá, vamos ver se aqui fica legal. A esfera vai aparecer aqui. Ficou meio estranhão, mas é isso que quer dizer. Tá certo? Então com esse código eu desenhei uma esfera naquele lugar, no ponto 0. Ou seja, coordenadas 1, 0, 0. Tá? Voltando ao código. Na sequência eu preciso definir uma cor. Pessoal, isso aqui, a definição dessa cor é uma frescura muito grande, tá? Do jeito que eu fiz aqui. É só para brincar com o CTR, tá certo? Eu usei que cor? RGB. Tá? E que cor vai dar isso no final das contas? O componente R é 1 menos CTR dividido por 4, CTR vale 0, 1 menos 0 dividido por 4 dá 1, então é tudo vermelho. CTR dividido por 4, nesse caso 0 dividido por 4 dá 0, né? Não tem nada do verde e também não tem nada do azul, então é uma esfera vermelha. Então eu vou fazer diferente aqui, ó. Ctrl Z. Se é uma esfera vermelha que eu estou desenhando, então eu vou desenhar ela vermelha mesmo, para não ter briga. Tá? Então tá aqui, era uma esfera vermelha dividido com aquilo lá, de acordo com o que eu escrevi lá. Tá certo? Seguindo, pessoal, olha, na sequência eu tenho declare CTR igual a CTR mais 1. O que é que isso significa? Isso significa que a minha CTR, que valia 0, agora ela vale 1. Ok? End. Eu volto aqui no while e testo novamente a minha condição. CTR é menor do que 4? Ué, se CTR vale 1, ele é menor do que 4. Beleza, então eu vou entrar dentro do loop e vou desenhar uma esfera. Onde essa esfera vai ser desenhada agora? Bom, se o meu CTR agora vale 1, então eu vou pegar o ponto 1 da spline, ou seja, a próxima esfera ela vai ser desenhada nesse ponto, coordenadas 0, 0 e 1. Tá? Então, olha, eu vou desenhar uma esfera nesse ponto. E de que cor vai ser essa esfera? 1 menos, CTR vale 1, né? 1 menos 1 quarto, o R dela vale 0,75, né? 1 dividido por 4, o verde dela vai valer 1 quarto, ou seja, 0,25, e o azul continua sendo 0. Tá? Sei lá de cabeça que cor é essa, mas eu sei, agora eu vou fazer com uma cor diferente. Eu sei que essa cor vai gerar uma esfera aqui. Tá certo? O que mais? Declare CTR igual a CTR mais 1. Então, se o meu CTR valia 2, perdão, ele valia 1, agora ele vale 1 mais 1, 2. Eu volto para esse ponto, né? Enquanto o CTR for menor que 4. Se o CTR vale 2, ele é menor do que 4, então eu desenho uma nova esfera. Essa esfera vai ter um centro no ponto 2, agora, como vocês podem ver, né? E o ponto 2 tem essas coordenadas. Ou seja, a esfera que eu vou desenhar, ela vai ser centrada em menos 1, 0 e 0. Portanto, é uma esfera que vai aparecer no ponto 2, lógico, como eu acabei de falar, aqui.
ok? Desenhei a esfera. Passo seguinte, CTR igual a CTR mais 1. Se ele valia 2, agora ele vale 3. E 3 continua sendo menor do que 4. Então eu vou desenhar uma esfera agora no ponto 3. E o ponto 3 tem essas coordenadas, 0, 0 e menos 1. Portanto, a minha esfera ela vai aparecer nesse ponto. Deixa eu mudar de cor de novo. Ela vai aparecer nesse ponto. Tá certo? Próxima linha, declare CTR igual a CTR mais 1, ele valia 3, mais 1 ele passa a valer 4. Quando eu volto agora no while, olha, a pergunta é: CTR é menor do que 4? Não, não é? Se ele vale 4, ele não é menor do que 4. Então eu não faço mais nada e acabou o meu programa. Portanto, olha, em resumo, o que é que eu fiz? Eu desenhei através desse arquivo do Powerway, primeiro uma esfera aqui, depois uma esfera aqui, depois outra esfera aqui e depois outra esfera aqui, tá? Então foi primeiro essa esfera, depois essa esfera, depois essa esfera e depois essa esfera. São 4 esferas, portanto. Ok, gente? Cada uma dessas esferas, claro, pelo que a gente pode perceber nessa linha, vai ter uma cor diferente, tá? Não dá para dizer exatamente todas as cores, mas vamos rodar o programa e é exatamente isso que a gente vai ver, tá? Então, executando esse programa, eu tenho, tá lá, minhas 4 esferas. A primeira vermelha, como eu falei para vocês, a segunda ela tem um tom mais alaranjado, a terceira ela tende para o verde e a quarta esfera é verde, tá? Do jeitinho que eu desenhei aqui para vocês. Ok, pessoal? Então eu vou parar esse vídeo agora para ele não ficar muito extenso e já já a gente continua a tratar esse assunto. Até mais!